O medo. Que coisa estranha era o medo. E como eu prometi para vocês lá no vídeo em que eu falo das 10 melhores leituras que eu fiz em 2021 e cito E Não Sobrou Nenhum de Agatha Christie, estou aqui trazendo uma breve resenha. Não dá para falar muita coisa, porque senão a gente vai trazer spoiler, eu não quero fazer isso. Eu quero te aguçar um pouco a vontade de ler este livro, vou te falar um pouquinho sobre a minha experiência dessa leitura e mais ou menos por onde anda essa história, certo? Se é que tu já não sabes. Esse aqui é, de fato, um dos romances policiais mais aclamados, mais conhecidos, mais conceituados, não só da autora, mas de todos os livros de romance policial, até porque a Agatha Christie é considerada a principal autora do gênero. Então, se tu não tens contato com esse tipo de literatura, e às vezes tu te pergunta, acho que eu vou ler alguma coisa de romance policial, suspense, mistério, livros, alguns até dizem que de terror, né? Eu poderia embarcar em qual livro da Agatha Christie? Eu te sugiro esse aqui. Eu te sugiro E Não Sobrou Nenhum. E eu vou te falar dessa história bem rapidamente, né? É o que diz na sinopse, basicamente, que eu vou dizer aqui também. A gente tem 10 personagens que são convidados ou contratados por um misterioso Mr. Owen para comparecer na Ilha do Soldado e passar um período de férias por lá. É uma mansão de um proprietário muito rico que a gente não sabe quem é, nem eles, personagens, sabem quem é, e lá eles estão sendo convidados para passar um tempo, para descansar, para ficarem de boa, e tem algumas pessoas que são contactadas com um outro intuito, né, que vão ser chamadas via contrato para estarem lá presentes também. Essas diferentes situações dos que são convidados ou são contratados para estar presente é um aspecto interessante para prestar atenção depois para o desenrolar da obra. Se isso vai de fato ser definidor na descoberta do assassino ou não, não vou te dizer, vou te deixar essa pulga atrás da orelha, tá? Mas assim, o que é interessante é que nas 66 primeiras páginas, nessa edição aqui da Globo Livros, tu tens apenas a descrição dos personagens. E aí, como eu falei lá no outro vídeo, eu achei um pouco cansativo e não estava entendendo muito bem a proposta do livro, porque eu lia a descrição de um personagem, lia de outro, lia de outro. Pô, como são 10, lá no terceiro, quarto, eu já não lembrava do primeiro e ficava, bah, agora eu não vou saber mais quem é quem, eu anotei, estava me cansando aquilo ali, me chateando. Mas eu insisti, fui até o terceiro capítulo, que é passando, né, a página 66, e aí, de fato, eu entendi a proposta, porque aí ela vai voltando em cada um deles, e tu podes ir voltando também. Eu, durante a história, não necessita, tá, gente, assim, tu não precisa voltar para ver quem é esse personagem, porque ela vai reforçando o personagem tal, que tem, né, que desenvolve determinada situação, ele é profissional X, profissional Y, tem essa ou essa característica, ela vai reforçando ao longo da trama e da relação interpessoal deles, que é algo incrível, assim. O ritmo de leitura é maravilhoso, a descrição não é enfadonha das cenas, né, daquilo que acontece. São 10 pessoas que se encontram nessa ilha e vão morrendo uma a uma. Tu fica te perguntando por que elas, qual a relação entre elas, quem é o misterioso Mr. Owen? Será que não tem mais alguém nessa ilha de soldado além delas? Porque se o título é E Não Sobrou Nenhum, né, então se não sobrou nenhum, não pode ter sobrado ninguém. Pelo menos é isso que a gente chega à conclusão, certo? E aí é que a gente vai tentar descobrir então, se é entre esses 10, e é entre esses 10 que está o assassino, e não sobrou nenhum, quem é o assassino e por que ele está matando uma por uma dessas pessoas. Então, quando morre a primeira pessoa, já aparece o poeminha, que é um poema que vai ser encontrado na cena do crime, uma a uma após essas mortes, que é a seguinte: 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um engasgou, e então sobraram 9. E assim vai indo. Ele vai rimando situações da morte de cada um dessas personagens, e aí você vai tentando imaginar. Olha, eu falei no vídeo anterior também, criei minhas conjecturas aqui, cheguei a escrever, pensei planos mirabolantes do porquê e quem era realmente o autor. Aí eu vi que não era aquele, porque aquele morria, e eu pensava no outro, então tá, só pode ser esse, ficava com aquele, e aquele morria, e eu dizia, e assim eu fui. Então ela realmente me encantou. Eu tenho muita vontade de ler outros livros da Agatha Christie. Não é uma autora que eu tenho uma leitura muito extensa, muito vasta, porém, contudo, todavia, eu fui atrás deste box aqui, que na verdade é uma coleção da HarperCollins. Tá? Eu escolhi esse que tem Assassinato no Expresso Oriente, Um Corpo na Biblioteca e Morte no Nilo, porque justamente foi me indicado como uma leitura
interessante para se fazer. Depois de Não Sobrou Nenhum, eu perguntei, mas será que existe algum outro livro tão bom quanto esse? E aí me disseram, várias pessoas me disseram que Morte no Nilo seria um baita de um livro, né? O Assassinato no Expresso Oriente, eu já ouvi falar que é um dos clássicos dela também. E aí veio aqui de Lambuja, Um Corpo na Biblioteca. Então eu vou atrás dessas leituras, pelo menos uma delas pretendo fazer também em 2021, embora não esteja oficialmente na minha meta, no meu vídeo de metas para 2022, né? Eu pretendo fazer em 2022, né? Não li em 2021 todas as que eu queria, então embora não esteja na minha lista de meta, eu pretendo ler mais um livro agora em 2022 da Agatha Christie. Até a gente se confunde, né? 2020 para 2021 parece que foi um ano só. E 2022 a gente fica pensando, né? Virou o ano, mas continuamos na situação de pandemia, continuamos aí com uma série de questões para se resolver no nosso país, então fica sempre esse sentimento de que parece que o ano não passa, né? E isso é maluco e é terrível, e uma forma de tentar amenizar um pouco dessa ansiedade que nos gera, e é comum que gera em todos nós, é a literatura e livros como esse. Então eu te recomendo muito este livro, E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Faça uma leitura, quem já leu, comenta aí, diz se chegou à conclusão de quem era o assassino, ou se também criou várias teorias como eu e não consegui encontrar. O que achou desse livro? Eu achei ele fenomenal, fantástico. E aí também uma outra lição que fica aqui, então, antes de encerrar o vídeo. Não desistir de um livro antes de ler um bom percentual aí da obra, né? Pelo menos, sei lá, um terço, dois terços, mais da metade da obra, porque é difícil a gente definir que um livro é bom ou é ruim só com o início, né? A gente tem que entender qual é a proposta do autor. Aí depois sim, né? Se não gostou, bom, deixa de lado, né? Não vai ser o caso, certamente, com este livro aqui. Se tu não leu, leias o quanto antes. Tá bem, pessoal? Fica aqui o convite, né? A gente está tentando fazer o canal se expandir um pouco mais. Essa proposta é bem recente, a gente não tem ainda um ano de sujeito literário, mas fica esse convite para que vocês possam compartilhar o vídeo, curtir, ajuda para que chegue a mais pessoas, né? Compartilhar com os amigos de vocês mesmos, comentar, dizer o que vocês estão achando, também podem sugerir e fazer críticas, como acharem melhor. E se inscrever no canal. Inscrever no canal e assinar, não tem nada para assinar, acionar o sininho de notificações. Eu não sou bom nisso, estou aprendendo como que se faz esse tipo de contato com o público, porém sou jornalista e sei da importância que há em divulgar a literatura, bons livros e incentivar as pessoas a lerem cada vez mais. Tá certo? Nos vemos na próxima. Até lá. Tchau, tchau.